Volta com a primeira página na sua TV Metropolitana. Eu sou Roberto Guedes, o apresentador que vos fala, e nós vamos agora trazer uma ótima notícia. Ela é cheia de nuances, é cheia de detalhamentos, mas talvez a gente não tenha condição de aprofundar tanto o corte deste assunto. Mas é importante que ele chegue aqui com o encaminhamento necessário a fim de que você, pensando em adquirir casa própria, possa aproveitar esta nova onda. O governo federal, atendendo a um apelo que a indústria da construção, o mercado imobiliário e outros segmentos vinham fazendo, lançou há poucos dias uma proposta de revigoramento deste setor de oferta de residências, e a gente ainda não entende esse assunto, daí pediu para que a doutora Fernanda Mattioli, que é um dos crânios desse segmento no Rio Grande do Norte, porque ela é especialista em inteligência de mercado e de mercado habitacional, que ela abrisse uma brecha na sua agenda e viesse aqui novamente conversar conosco, conversar com você, amigo telespectador. E ela aceitou, para a alegria nossa, nós dois compartilhamos, e agora eu vou passar a palavra para ela. Fernanda, muito bom dia, e seja novamente muito bem-vinda aqui ao nosso Primeira Página, a nossa TV Metropolitana, e principalmente, eu acho que a casa, ao coração e a mente de um camarada que já é seu admirador também, que é o telespectador. Bom dia para todo mundo, para quem está em casa. Bom dia, Roberto. É um prazer estar aqui novamente. Oh, beleza. Fernanda, a gente teve a oportunidade de conversar algumas vezes aqui, na Primeira Página, sobre o como a indústria de habitação tinha sofrido um freio e que o Rio Grande do Norte, em especial, estava vivendo um risco muito grande porque não estava reproduzindo, não estava continuando a produzir novas habitações, enquanto em outras unidades federativas a gente via que continuavam construindo. E o fulcro da questão era a falta de financiamento ao empresário, para que ele pudesse construir e vender. Aí, de repente, finalmente sai uma nova luz no fim desse túnel. Só que eu sou meio míope, e eu queria que você mostrasse ao amigo telespectador e a mim que luz é essa, qual é o alcance dela e em que ela beneficia o Rio Grande do Norte. Bom, assim, tivemos uma maré positiva, começando em 2017, que está animando bastante o setor, que é o novo programa Minha Casa Minha Vida, que vai beneficiar aí muitas famílias que estavam aguardando esse momento, que estavam até com medo, né? Então, assim, a gente teve um cenário de 2016, onde a decisão de compra de algumas famílias foi adiada por instabilidade econômica, política e uma série de outras situações. E, na época, a questão da taxa de juros, para a maioria das famílias, né, que tinha uma renda até R$9.000, pesava bastante, porque a gente estava praticando uma taxa de financiamento bancário ano passado, perto de 11,5%, dependendo do banco, e isso estava pesando bastante para as famílias. No momento atual, o pacote dessa semana foi lançado Minha Casa Minha Vida de 2017, aonde subiu o teto do Minha Casa Minha Vida, para aquela família que tem uma renda de 6,5, que era o teto máximo do Minha Casa Minha Vida, foi para R$9.000 por mês. A pessoa já tem o direito de estar na faixa 3 do Minha Casa Minha Vida. Ou seja, ela sai de uma taxa bancária em torno de 11% para 9%, 9,16% de financiamento habitacional. O que isso quer dizer? Uma economia enorme. E uma outra situação positiva, que também para as capitais, né, do Nordeste, o teto do Minha Casa Minha Vida até então era até 170 mil, ele passa para 180 nas capitais, e as que se enquadram em região metropolitana pode chegar até 190. Certo. Vocês do ramo no Rio Grande do Norte já pararam para avaliar o impacto que essas medidas podem causar na oferta de habitação aqui? Pronto, o primeiro impacto positivo é a volta da confiança, né? Tanto do consumidor na compra, da busca desse tipo de imóvel, como da construtora em lançar. Ainda é muito recente a notícia, até porque depende da construtora para ter banco de terrenos para trabalhar esse tipo de produto, ter projeto em aprovação, porque às vezes a pessoa estava aguardando ter um cenário positivo do governo.
mas está todo mundo muito animado, está muito mais esperançoso para que em 2017 a indústria da construção civil volte a crescer. Né? E era isso que a gente estava precisando e, na verdade, em todos os veículos de comunicação, isso foi muito, deixado muito claro pela equipe econômica, que esse estímulo da construção civil é mais do que necessário, tanto para o benefício das famílias, quanto para a volta do crescimento da economia, e a gente sabe que é uma indústria importantíssima aí para o nosso país. Veja, nós vivemos um processo de encadeamento. Então, a notícia vem da Presidência da República para a cúpula do meio empresarial, do meio financeiro, chega até as grandes incorporadoras, chega às corretoras, chega às construtoras, mas para que chegue mais detalhadamente ao amigo telespectador que pensa em comprar e que ainda não sabe como proceder, como acessar essa nova oportunidade, as informações sobre essa nova oportunidade. As empresas do ramo no Rio Grande do Norte estabeleceram aí algum sistema de atendimento para consultas de potenciais compradores? Olha, existem empresas especializadas de vender assim, a maior parte dos seus imóveis em programa Minha Casa Minha Vida. A gente sabe que são empresas que estão focadas no segmento econômico. Eu acho que o primeiro canal, assim, eu não querendo reforçar, mas eu acho que é uma bandeira importantíssima para o consumidor que está em casa, o principal dúvidas para um cliente é o seu corretor de imóveis de confiança, é a sua imobiliária de confiança. Consultar um especialista do mercado imobiliário, porque às vezes o cliente ele se sente um pouco despreparado e fala, poxa, vou conversar com quem? Né? E ele não tem para onde ir. O primeiro canal é imobiliário e corretor de imóveis, mas se ainda assim o cliente quiser ter uma profundidade maior, fazer uma simulação, ele pode entrar até no próprio site da Caixa. A Caixa Econômica ela tem o site, ela tem o simulador, o próprio cliente pode fazer a sua simulação e ele tem uma ideia de quanto ele pode financiar dentro da faixa de renda dele. A gente lembra que o Minha Casa Minha Vida ele sai da renda de 0 até R$9.000 agora de renda familiar. Então ela é extremamente abrangente, coisa que é um benefício fantástico para quem está buscando um imóvel. Agora, as entidades das corretoras, das construtoras, essas estão criando algum mecanismo para produzir as informações ou para transmitir as informações a esse pessoal? Acredito que sim. Acho que agora a tendência é que as empresas se organizem, que até os departamentos de marketing já para cada produto que eles tiverem em Minha Casa Minha Vida, seja produzida aí a sua peça informativa. Eu acho que a internet vai ser uma grande aliada, como é uma grande aliada para qualquer veículo de comunicação das empresas, nas suas páginas especializadas. No momento, como é uma notícia muito recente, a gente está trazendo aqui em primeira mão aí para o telespectador, a gente ainda não tem uma definição de estratégia de comunicação. Mas os grandes veículos aí, nas principais páginas do país, a notícia já está no ar. Ótimo. Inclusive na nossa página lá no Facebook. Beleza, então vou até recomendar aqui que o amigo procure conhecer a página de Fernanda Mattioli no Facebook. Só buscar pelo nome. Se você buscar pelo meu nome, aparece. Fernanda Mattiolli. Inteligência de Mercado Imobiliário. Inteligência do Mercado Imobiliário, que aí você vai se informar melhor a respeito dessa oportunidade. Agora, Fernanda, geralmente quando o ambiente está regado, a planta nasce melhor. E aí eu não sei como é que as outras construtoras, as outras produtoras de habitações no Rio Grande do Norte estão preparadas para aproveitar essa oportunidade. Mas eu vi nos jornais ontem, nos blogs, que uma construtora local está comemorando aí uns feitos bons em termos de vendas, de oferta de imóveis nesse período imediatamente anterior ao lançamento dessa proposta do presidente Michel Temer, que seria a construtora Ecocil. O que é que você pode nos dizer a respeito? Bom, eu acompanho a notícia, por acompanhar de perto o trabalho da construtora, e foi um resultado de uma soma de esforços da parte da nossa diretoria comercial, da estratégia de vendas, da estratégia do time interno, a dedicação das pessoas e também não comprar a ideia de crise. Porque, infelizmente, no momento de crise, muitas pessoas tendem a ficar com medo, tanto de ofertar como o cliente de comprar. E a construtora já vinha se preparando há muito tempo, tendo produtos diversificados, tendo uma estrutura funcional, porém enxuta, né, de trabalho, muito bem organizada. E dentro dessa organização
existiu aí um feito da direção comercial de vendas, onde a estratégia de trabalho, de atendimento, de determinação para levar a melhor oportunidade aí para o cliente foi feita da melhor maneira possível. Tanto nas análises de crédito, que foi o que eu acho que o principal diferencial da empresa, trazer aí uma análise de crédito um pouco mais elaborada para o cliente, uma facilidade de aprovação de crédito, quanto a todos os outros setores que foram melhorados, otimizados, para que o cliente ele tivesse rapidez e segurança na compra. Foi um trabalho muito bacana, eu realmente fiquei muito feliz com o resultado da empresa, porque nós ficamos felizes com o resultado de todas as empresas que se destacam no setor, né? A gente sabe o setor da habitação. Isso significa também que na hora que o cavalo vai passando selado, quem está nessa situação tem melhor condição de montar, né? A gente, assim, não existe oportunidade perdida, né? Alguém vai aproveitar a oportunidade. Então, foi um diferencial, é um diferencial de trabalho, de dedicação, lógico, e de competência. E eu acredito que esse do ano de 2017 tende a ser muito melhor tanto para essa empresa quanto para o mercado de Natal como um todo. Tende a ser um mercado positivo para nós. A gente sabe que tem muitos construtores aí que estão aguardando aí para lançar e estava esperando só uma notícia positiva do mercado, do próprio governo, um incentivo, e acredito que tem um cenário bem bacana pela frente em 2017. O principal personagem que secunda o papel do potencial comprador num processo desse é o corretor de imóveis. Exatamente. É com o corretor de imóveis que, como Fernanda explicou, o interessado obtém as primeiras informações, troca as primeiras ideias e chega até mesmo a tomar decisão. Aí eu pergunto, desde que o presidente Michel Temer lançou essa novidade, você que lida muito com corretores, tem conversado com eles, você pode dizer que mudou o estado de ânimo dos corretores de imóveis do Rio Grande do Norte? Com certeza. Eu acredito que o bom... Porque, assim, como toda profissão, existem as pessoas que, às vezes, entram num momento bom e acabam saindo do mercado. E do mercado imobiliário para os profissionais do mercado imobiliário em Natal é um caminho de profissionalização. Então, aqueles que continuaram trabalhando em 2016, acreditando, hoje estão muito mais otimistas com o mercado, estão buscando a qualificação profissional. Então, eu acompanho alguns grupos e alguns bate-papos de corretores de imóveis, que foi uma oportunidade bem bacana que eu tive, de entender como que está o comportamento dos corretores. E foi incrível. Assim, as pessoas estão buscando até se organizar para poder ter um incentivo de trabalho, de troca de ideias, e está todo mundo bem animado com as notícias. Está bem, bem bacana. Ótimo. Agradecendo a Fernanda por essas alvíceras, eu quero dizer que a direção da TV, cumprindo sua obrigação, aliás, está dizendo que o tempo da entrevista se exauriu. Então, eu preciso e vou pedir que ela volte ao nosso programa tão logo possa, eu sei como é a sua agenda, porque há mais 2 outros assuntos que eu não vou nem antecipar agora para não gerar expectativa, mas são assuntos que a gente precisa abordar aqui muito brevemente, e um dos quais ainda está aguardando decisão superior em Brasília, mas se ela aceitar, ótimo para mim. E a outra coisa é exatamente ensejar o seu último diálogo por hoje com um amigo telespectador, já comprometida com essa volta. Fique bem à vontade, Fernanda. Com certeza. Tudo que for relevante para o consumidor, para a classe de corretores de imóveis, eu vou trazer aqui. Nesse momento, eu me despeço só pedindo para que o consumidor que tem intenção de comprar o seu imóvel não perca a oportunidade. Entra no site da Caixa Econômica, faça a sua simulação, procure o seu corretor de imóveis e fique aí por dentro das notícias positivas do Minha Casa Minha Vida, que vai agitar aí o nosso mercado imobiliário para 2017. Ok, amigos, agradecendo novamente a Fernanda, nós chegamos àquele momento do programa em que temos a oportunidade de ler uma frase que ajude o amigo telespectador a se posicionar melhor diante dos fatos que a vida oferece ou impõe. Abre aspas. Aprendi o silêncio com os faladores, a tolerância com os intolerantes, a bondade com os maldosos, e por estranho que pareça, sou grato a esses professores. Fecha aspas. Eu ainda desconheço
o autor desta frase, que me foi amiga através de rede social. Mas o texto em si, o conteúdo da frase é fabuloso ao mostrar como as adversidades podem nos ensinar. A gente leva uma queda, reclama, a gente sofre um acidente, blasfema, a gente sofre uma contrariedade, se irrita, e a gente não procura se lembrar de que tudo isso que acontece negativamente faz sentido. É material didático para a nossa evolução interior. Então não é só ficar reclamando, se afobando ou chorando o leite derramado. Refletir, procurar ter que esses acontecimentos nos trazem. Cada um tem um conteúdo didático, com toda certeza. A primeira página de hoje é inteiramente dedicada ao desembargador federal aposentado Araquém Maria de Faria, que é o bom senso em pessoa. Araquém, o abraço carinhoso do apresentador e da equipe do programa, e a certeza de que Deus continuará proporcionando-lhe muitos e muitos anos para servir de exemplo às muitas pessoas que vêm tendo cada vez mais contato com você. Amigo telespectador, receba aqui agora um beijo bem forte, bem carinhoso, bem fraternal no meio do seu coração. E com ele o convite para estarmos juntos amanhã às 7h30 aqui na sua TV Metropolitana, que além de estar na Cabo Telecom, está também no sinal aberto, canal 23, com um novo Primeira Página. Bom dia e até lá.